Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do segundo episódio da segunda temporada de Invencível, galera. Demorou, mas saiu a nossa análise aqui do segundo episódio, assim como foi com o primeiro. Sexta-feira, no caso, amanhã, sairá o terceiro episódio. Não vou fazer análise, lógico, amanhã, até porque amanhã completa 2 anos de canal, 2 anos de aniversário, né, aqui do canal, desde a sua criação aqui no YouTube, né? Então, vai ser um vídeo especial, lógico, falando que pode vir aí pra frente e tudo mais, né? Mas vamos deixar isso pra amanhã. Vamos falar agora de Invencível, galera. Bom, foi um episódio que, na minha opinião, foi até um pouco bagunçado. Ele deixou muita coisa ali implícita. A gente não conseguiu pegar muitas coisinhas. Eu tenho esse receio, né, de que pessoas que, por exemplo, não conhecem a história em quadrinho de Invencível não pegaram algumas coisinhas. Eu acho que ficou bem bagunçadinho esse episódio. Quem pegou, quem sabe das paradas, quem tá ligado, pegou, né? Como eu vou trazer aqui pra vocês. Mas quem não pegou, eu acho que pode ter ficado um pouquinho embolado em comparação ao primeiro, já que o primeiro episódio foi um episódio muito bom em relação à história. Teve uma história muito bem contada e muito bem desenvolvida, principalmente pela questão do vilão, né? Que é o Armstrong. Então, vamos começar falando já do cameo, né? Nesse episódio teve mais 2 cameos ali com Homem-Aranha, duas referências ao Homem-Aranha novamente. No episódio passado a gente viu bastante referência ao Homem-Aranha, né? Diversas versões ali do Homem-Aranha. E aqui a gente tem a formatura do Mark da escola, onde ele tá se atrasando, tá no discurso, seus amigos estão tão ansiosos, cadê ele? Uma cena bem parecida ali, bem referenciada a Espetacular Homem-Aranha 2, né? Aquela cena da formatura ali do Peter Parker, onde ele tá lutando lá contra o Rhino, né? O bandido, né? Lá na cidade, tá? Antes da formatura e até se atrasa. E aí nós vemos a volta do Dr. Sísmico para a série. Uma volta bem curta, né? Até porque com esse episódio bem bagunçadinho, a gente teve bastante coisa. Tivemos a volta do Dr. Sísmico, ele já sendo derrotado também de cara, vai voltar pelas cenas que a gente já viu em alguns trailers, né? Tivemos muita coisa ali, tivemos Reino Atlântida, Supermorfo, sabe? Bastante coisa, foi um episódio bem misturado, mas, né, seguindo a linha do episódio, estamos aqui reencontrando o Doutor Sísmico, né? Bom, ele tá junto ali com os magnáticos, né? Os seres de magma dele, e eles derrota ali, Invencível Mark derrota tranquilamente, fácil até, né? É o que eu falei, ele vai voltar aí pra série, porque a gente já viu algumas cenas que não apareceram nesse episódio. E nessa cena da luta entre eles, teve mais uma referência ali ao Homem-Aranha. Porque a luta foi naquele grande monumento ali. Eu não sei onde fica esse monumento, eu não lembro, tá? Eu não lembro se é em Chicago. Não é em Chicago, eu tô bem perdido, tá? Eu acho que é em Washington, D.C., tá? É o Monumento de Washington, eu tenho quase certeza que é o Monumento de Washington, mas tudo bem. A luta com o Dr. Sísmico tá acontecendo nesse monumento, e ali é o mesmo monumento onde aconteceu aquela luta do Homem-Aranha do Tom Holland com o Abutre lá em Spider-Man Homecoming, né? É basicamente uma referenciazinha aí que eu botei aqui no vídeo, tá? E bom, tivemos mais dessa coisa de responsabilidade do Mark nesse episódio. Eu falei pra vocês no primeiro episódio que a gente teria essa questão da responsabilidade do Mark vindo à tona, essa parada mesmo de responsabilidade sendo um negócio que vai ser muito trabalhado nessa segunda temporada, essa questão dele estar nessa sombra do seu pai, e é basicamente isso tudo que acontece nesse episódio. Por quê, galera? Bom, todas essas partes bagunçadinhas que nós tivemos no episódio, todas se ligam ao Mark pelo seu pai. Vou explicar isso direitinho com vocês, tá? Mas nós vemos aqui, nesse episódio, que a Eve tá meio que aposentando, né? Ela quer ajudar seus pais e tal, mas tá meio que aposentando. Enquanto isso, nessa virtude, o Mark está bem sério. Ele tá se preocupando muito, na minha opinião, em não se tornar o seu pai, e acaba se tornando. Ele tá cagando pra sua mãe, tratou a mãe dele muito mal nesse episódio. Não só a mãe dele, o próprio Cecil tratou ele em alguns momentos mal ali. O próprio Darkwing, né, na Cidade Noturna, tratou ele como igual o seu pai faz. Então, cara, nós estamos vendo um Mark
que tá tão focado em não parecer com seu pai que ele acaba parecendo e nem sentindo, tá? E isso vai ser uma coisa muito boa que vai ser trabalhada nessa série. A gente já viu isso no primeiro episódio, estamos vendo no segundo, e é bem escondidinho, sabe? É um detalhe que se você perder, cara, se você deixar de mão, você não vai notar, sabe? Se no último episódio, penúltimo, como isso vier à tona e falar, caraca, realmente, o Mark tava agindo igual ao pai dele esse tempo todo, você vai notar e falar, caraca, é verdade, eu nem reparei, sabe? Então é uma coisinha que eles estão deixando ali em cada episódio que, cara, vai fazer a diferença aí no futuro, tá? E bom, tivemos o lance do Marciano, cara, é a primeira baguncinha, né? É apresentado pra gente ali o Russ, né? O cara lá da NASA, que é um marciano, que tá infiltrado na NASA, ele não infiltrado, né? Tá trabalhando na NASA, ele tem poder metamorfo e ele perde o emprego dele e tal. Não foi muito bem explicado isso aqui, tá? E bom, eu vou explicar por que se liga com o Omni-Man, tá? Mas falar um pouquinho da história do Russ e desse marciano, cara. Bom, esse marciano, né, ele vem pra Terra, ele ocupa, né, ele controla a vida de um ser humano chamado Russ, beleza, galera? E bom, ele vai pra NASA e tal, trabalhar lá, e ele é demitido, porque ele não tá conseguindo conciliar, ele tá ficando meio maluco, né, ele tá cheio de solidão, culpa e tal, por tudo que ele fez na vida do ser humano que é o Russ, era o Russ, né? E bom, ele começa a ficar meio perturbado, tá? Essa história é de base dos quadrinhos, beleza, galera? E bom, ele depois de ser demitido, né, ele encontrou meio que um novo propósito para sua vida. Ele tá vendo TV e tal, e ele vai mostrando uma matéria do Marciano, né, que fazia parte dos Guardiões Globais, né, os antigos Guardiões Globais, mortos pelo Omni-Man. Aqui já tá uma ligação com o Omni-Man, tá? Tudo que a gente viu nesse episódio tem ligação com o Omni-Man. Aqui já tem uma, né? O ídolo do Russ, do nosso novo marciano, foi morto pelo Omni-Man. E aí ele basicamente vê que ele tem essas habilidades e que o marciano dos Guardiões conseguiu salvar as pessoas e usar aquelas habilidades para o bem, e ele vai usar as suas habilidades também para o bem, né? É basicamente isso, e ele se torna o Supermorfo. Ele não vai botar a sua identidade de marciano à tona agora, tá? E ele se torna o Supermorfo. Mais pra frente eu explico um pouquinho mais sobre o Supermorfo em si, tá? E o que ele pode causar consequências no futuro da série, beleza? Mas aqui a gente já tem a primeira ligação aí desses acontecimentos solos aí desse episódio com relação ao Omni-Man. Primeira ligação. E agora a gente vai pro Darkwing, que foi apresentado pra gente ali na Cidade Noturna, que pra você que não sabe, Cidade Noturna é basicamente ali, bem resumidamente, uma Gotham, tá? Do universo de Invencível. É uma Gotham e a gente tem o Darkwing, que é como se fosse um Batman dessa Gotham, ou melhor, uma Sin City. Tá, uma Sin City, porque tá muito mais parecido com Sin City do que Gotham, tá? Mas nós temos ali um Batman, nós temos um vigilante protetor. E ele teve uma participação muito curta nesse episódio. Eu acredito que ele realmente ainda vai voltar na série, mas por que ele teve essa participação muito curta? É pra fazer a mesma ligação com o Omni-Man. Ele vem e fala, o próprio Invencível, quando conhece ele ali, fala, né, da ligação do Omni-Man com o primeiro Darkwing e tudo mais, e eles meio que trocam ali umas discussões meio porrada lá na sombra e tal, mostrando que isso tudo faz parte do que o Omni-Man já fez pra ele, entende? O Invencível, né, o Mark até no momento ali meio que dá uma de seu pai ali e tal, o jeito que ele fala, né? E bom, tivemos uma coisa voltando à tona nessa série, nesse episódio, que foi a questão do Donald. Eu falei na análise do primeiro episódio que o cara tava morto, voltou vivo, não deram explicação nenhuma. E agora nesse episódio tivemos uma pessoa que também percebeu isso. Eu não fui o único retardado que percebeu isso. A mãe do Mark também percebeu que o Donald estava vivo e o Donald não entendeu nada, porque para ele deve estar vivo desde sempre. E ele até questiona o Cécio, o que nos faz teorizar que sim, isso aqui é uma clonagem muito bem feita pelo Cécio para ele ter o Donald com ele de vez, sabe? E agora que a gente fica tentando teorizar aí, será que o Donald que a gente viu na primeira temporada já não pode ser um clone também? Porque pro Cécio não fez nenhuma diferença, nenhuma. E pro Donald ele sempre existiu, então ele nem sabe que ele morreu. Pra ele tá vivo desde que ele nasceu, então realmente eu não fui o único que percebi essa maluquice aí no primeiro episódio, tá?
Mas, outra coisa solo desse episódio. O Mark com os Atlantes. Do nada, o Mark vai pra Atlântida e tal, pra se casar ali com a Aquaria, que é aquela rainha dos peixes. Mas no final não se casa, luta com o monstro do mar e tal. E que ligação também tem com o Omni-Man? Porque justamente o Omni-Man matou o pai da Aquaria. Então a Aquaria teria botado ele pra lutar com o monstro do mar como como uma dívida pelo que o Omni-Man fez. Então, cara, mais uma ligação com o Omni-Man e o Mark com esses eventos solos e separados que aconteceu no episódio. Foi bem bagunçadinho algumas coisas? Foram, mas tudo se liga ao Omni-Man, galera, de fato. E bom, falando mais um pouquinho sobre o Supermorfo, né, ele foi apresentado pra gente, é o que eu falei, pra quem não conhece essa história de quadrinho, que eu contei pra vocês de como o Supermorfo se tornou o Supermorfo, não entendeu muito bem como que ele do nada apareceu ali como Supermorfo. Mas eu já contei pra vocês ali sobre o Marciano e tudo mais, e agora o Supermorfo ele vai entrar realmente pros Guardiões Globais, tá? Como a gente já viu nesse episódio. E, bom, pode sofrer umas consequências grandes aí no futuro da série. Porque, basicamente, cara, na base dos quadrinhos, o passado ali volta a assombrar, tá? O Marciano ali, o Supermorfo, como o Russ, tá? O Russ, ele domina, ele tá dominado, né, pelos Sequoids, que são aqueles bichinhos e tal, né? E eles conseguiu escravizar Marte. É isso mesmo. E agora, o Russ, ele tá vindo pra Terra pra fazer o mesmo, né? Pelo menos foi assim nos quadrinhos. Ou seja, é muito provável que aí nos próximos episódios, talvez no próximo mesmo, o Russell já vem tentando escravizar a Terra. E é nisso aqui nos quadrinhos que o Marciano revela para os Guardiões Globais que ele é um marciano, que ele não é um humano, né, que tem poder supermorfo, ele é um marciano e tal. Revela isso pro Cécio, que se quiserem tirar ele dos Guardiões Globais, pode tirar. E no final não tira não, tá, galera? É basicamente isso, tá? Mas essas consequências podem vir daqui pra frente. E bom, tivemos ali a volta da Liga Lagarto, Liga dos Lagartos. Também não teve uma boa participação, na minha opinião. Eu acho que eles jogaram muito, igual o próprio Supermorfo, né? Eles jogaram eles ali nesse episódio, não deram muita explicação em relação a isso. Mas a gente sabe que agora o Rei Lagarto vai controlar a Liga dos Lagartos de novo e vai voltar com tudo. Tava preso, né? E agora vai voltar com tudo com a Liga dos Lagartos, que também pode voltar a aparecer aí num próximo episódio, já que o Supermorfo derrotou ela por inteiro. Então eles podem querer revanche com o Supermorfo, pode ter alguma coisa aí desse tipo aí. E bom, termina com aquela ceninha pós-crédito, né, padrão dos episódios de Invencível, do Ergstrom, né, o Ergstrom, o nosso grande vilão da série, que na minha opinião já foi muito bem desenvolvido no primeiro episódio. E cara, ele é simplesmente genial. Ele mostra pra gente que ele tá em outro universo, onde inclusive o Donald e o Cécio são mulheres, né? E eles estão prendendo o Mark, provavelmente porque o Mark nesse universo é aliado do Omni-Man. Então, ele promete uma coisa ali pro Mark, não faz e deixa ele por ali. Entende? Qual é o plano dele? Na minha visão, eu acho que o plano do Armstrong é realmente, em vários universos, pegar vários Marks e meio que extinguir, eu não diria extinguir, tá? Sabe, ir atrás desses Marks e tentar derrotá-los. Eu acho que deve ser esse o plano principal dele, pra afobar mesmo, até ele chegar novamente no nosso universo, até pra ele ganhar mais poder e tudo mais, né? Eu acho que esse é o plano dele. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acham aí do que vai acontecer no futuro da série. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.